Olá, terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iniciaremos o nosso novo conteúdo de gramática chamado concordância verbal. Vamos lá? Bem, a concordância verbal é uma relação estabelecida, de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Ou seja, quer dizer que quando o sujeito ele está no singular, o verbo ele também deve estar no singular. E quando o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural. Por isso que é importante que vocês treinem isso em casa, copiem isso no caderno, para que esse conteúdo ele seja reforçado, porque a concordância verbal ela necessita de um reforço de atividades. Vocês vão estudar nas próximas aulas 3 tipos de categoria dentro desse assunto. Hoje nós vamos estudar 2 destas categorias, simples e composto. Então vamos começar pelo sujeito simples. Dentro da primeira categoria de sujeito simples, é importante a gente lembrar, o que na real pode ser o sujeito simples. Vamos lembrar que na regra geral um sujeito simples é simples porque tem apenas um único núcleo. Aí nesse slide dá para ver um exemplo bem claro de como identificar esse núcleo. Quando eu digo todas as casas daquela região serão pintadas, eu procuro o verbo para poder identificar o sujeito. Então, o que serão pintadas? Todas as casas daquela região. Então, todas as casas daquela região é o meu sujeito. Só que eu quero procurar o núcleo, certo? Então, o que serão pintadas realmente? As casas. Então, casas aqui no caso é o meu sujeito, núcleo, do meu sujeito. É a palavra principal do sujeito. Portanto, anotem no caderno que todo sujeito simples é aquele que só tem apenas um único núcleo. Vamos seguir? Primeira regra, quanto ao sujeito simples, o verbo ele concorda com o sujeito. Então, quando o sujeito ele for simples, o verbo ele vai concordar com o sujeito. Seja o sujeito no singular, seja o sujeito no plural. No exemplo, ele coloca, a menina estudou muito. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar se realmente eu tenho um sujeito simples. E acredito que é notório que há um sujeito, que há um único sujeito simples, há um único núcleo, Quem foi que estudou muito? A menina. Então, menina, no caso, é o meu núcleo. Então, pela regra, o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Certo? Então, o verbo estudou, ele está no singular, porque o núcleo, menina, está no singular. Da mesma maneira, o exemplo que está abaixo, o verbo ele está no plural, porque o sujeito está no plural. Então, essa explicação quanto a sujeito simples é uma explicação geral, Essa regra que está aqui é geral, ok? Do verbo concordar com o sujeito. Isso é uma regra geral e vocês podem colocar no caderno de vocês que é uma regra geral, ok? Só que a gente tem que entender que depois dessa regra geral, a gente vai estudar que pode haver 5 possibilidades quanto ao sujeito simples que nós temos que estar atentos, certo? Então, essas 5 possibilidades é que tem que ser treinadas com mais ênfase, certo? Então, nós vamos começar agora essas 5. Primeira possibilidade, vamos ficar atentos. Se eu tiver um sujeito que for coletivo, prestem bem atenção. Se o meu sujeito ele for coletivo, eu tenho que prestar atenção em um detalhe. Eu tenho que prestar atenção se esse sujeito coletivo ele está sendo especificado ou não. Se eu especificar que coletivo é esse, tanto faz o verbo ficar no singular quanto no plural. Repetindo, se eu especificar esse coletivo do sujeito, o verbo ele tanto pode ir para o singular quanto para o plural. Vai estar correto da mesma maneira. Agora, se esse meu sujeito ele for coletivo e eu não especificar qual é esse coletivo, o verbo ele tem que estar no singular, certo? Repetindo, se eu não especificar qual é esse coletivo, o verbo ele vai para o singular. Seguindo, nós vamos para o teste. Vamos lá. O primeiro exemplo é: a multidão andava ou andavam pelas ruas em protesto?
A multidão aí, eu estou especificando qual seria? Sim ou não? Não, né? Então, se eu não estou especificando, ele vai entrar na regrinha, né, do slide anterior. Se eu não especificar o coletivo, o verbo ele tem que ficar no singular. Então, o correto vai ser: a multidão andava pelas ruas em protesto. O segundo exemplo diz o seguinte: o elenco desta novela está ou estão fantásticos. Lembrando aí que eu não estou especificando que elenco seria esse, e muito menos que novela seria essa. Porque geralmente quando a gente ouve um elenco, a gente tem o nome dessas pessoas que fazem parte desse elenco e o nome da novela, né, no caso. Então, como não está especificando, né, o meu verbo ele tem que ficar no singular. Então, o elenco desta novela está fantástico. O último exemplo, ele diz o seguinte: uma manada de búfalos corria ou corriam pela savana. Eu estou especificando esse coletivo, com certeza, né? Não estou dizendo que é qualquer manada, estou dizendo que é uma manada de búfalos, eu estou especificando. Então, pela regra, se eu especificar, tanto faz eu colocar o verbo no plural quanto no singular. Próxima regra do sujeito simples é: se o sujeito ele for um pronome de tratamento, dependendo da forma como o sujeito está, o verbo ele pode ficar na terceira pessoa do singular ou o verbo pode ficar na terceira pessoa do plural. Então, por exemplo, se o seu pronome de tratamento, e que é sujeito, ele estiver no singular, no caso, o verbo ele vai para a terceira pessoa do singular. Agora, se o seu sujeito simples for um pronome de tratamento que está no plural, então o verbo ele vai para a terceira pessoa do plural. No material de vocês, ele coloca 2 exemplos. Vossa Excelência estará presente na cerimônia de encerramento? Observe que Vossa Excelência está no singular. Ela é sujeito simples e está no singular. Se ela está no singular, pela regra, o verbo ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. O estará aí refere-se a ele ou ela. E o segundo exemplo está no plural, vossas excelências. Então, pela regra, se no caso o meu pronome de tratamento que está no sujeito, que é sujeito simples, se ele estiver no plural, o verbo ele tem que ir para a terceira pessoa do plural. No exemplo seguinte, né, ele coloca vossa excelência, né, vossa excelência, que é o nosso sujeito simples, está no singular. Então, se está no singular, o verbo ele também deve estar no singular, na terceira pessoa, ok? Do singular. Da mesma forma que no segundo exemplo, né, só repetindo aí a ideia, ele está no plural, então nós temos que colocar o verbo na terceira pessoa do plural, ok? Então, anotem isso no caderno para não esquecer. Vamos para a próxima. Seguindo a próxima regra, se no caso, no seu sujeito simples, você tiver um pronome relativo que, se no seu sujeito simples você tiver o pronome relativo que, o verbo ele vai concordar com o que vier antes desse que, né? Então, ele vai concordar com o antecedente desse pronome relativo, ok? Então, lembrando, se no seu sujeito simples tiver um pronome relativo que, o verbo ele vai concordar com o que vem antes desse pronome. Então, aí tem: fui eu que resolvi o problema. Por que resolvi está no singular? Porque o que vem antes desse pronome relativo está no singular, certo? O que vem antes, no caso, é o sujeito, né? Da mesma forma, o fomos nós que resolvemos. Resolvemos está no plural, porque o que vem antes do pronome relativo está no plural. Da mesma forma, o último item: foram eles que resolveram o problema. Resolveram está no plural, porque o que vem antes do pronome relativo que está no plural. Tá dando para entender, galerinha? Próxima regrinha aí, quanto aos pronomes relativos, agora é o pronome relativo quem. Se no seu sujeito simples tiver o pronome relativo quem, o verbo ele pode concordar com o que vai vir antes desse pronome relativo quem, ele pode concordar, ou
você pode simplesmente colocar o verbo na terceira pessoa do singular. Então, o verbo aqui ele pode agir de duas maneiras, certo? O verbo, você pode optar por colocar o verbo para concordar com o que vai vir antes desse pronome relativo quem, ou você simplesmente pode colocar o verbo na terceira pessoa do singular, certo? Então, é uma regrinha bem fácil também de se memorizar. Então, coloque esse itemzinho no seu caderno para poder memorizar também, ok? Outras coisas que a gente colocou aí, que eu não sei se está aparecendo no vídeo, mas depois vocês podem pesquisar pelo slide, é que ele dá mais 2 exemplos. Ele coloca: fomos nós quem resolvemos esse problema. Então, quem foi que resolveu esse problema? Fomos nós. Então, observe que junto com esse sujeito simples, eu tenho o acréscimo de um pronome relativo quem. Então, novamente, pela regra, você pode optar por colocar o verbo de duas maneiras. Ou o verbo ele concorda com o que vai vir antes desse pronome relativo quem, ou o verbo ele fica apenas na terceira pessoa do singular. Então, as duas maneiras, para a gramática, vai estar correto do mesmo jeito, certo? Então, vocês podem aplicar essa regra para muitas coisas na vida de vocês. Vocês, numa redação, podem colocar o pronome relativo quem em alguma parte da dissertação de vocês. Então, essa regrinha ela já facilita muito, né, para que a gente não cometa essas falhas. E é importante também que a gente lembre novamente, por isso que é bom ficar revisando os contextos de gramática, porque o pronome relativo vocês já viram esse assunto no segundo ano, certo? Então, é um assunto, se não me engano, do segundo ano é do primeiro ano, ok? Então, aqui é só mais para a gente lembrar quais são os pronomes relativos, né? A gente lembra que tem os variáveis e os invariáveis, né? Os variáveis, nós temos o qual, a qual, né? Dentre esses outros pronomes que vocês já conhecem, e os invariáveis que acabam não obtendo mudanças, certo? Por isso são invariáveis. Então, é importante que vocês anotem todas essas regras para poder facilitar no momento da prática, né, da atividade, ok? Então, a gente vai seguir, a gente já está aqui no meio das regras quanto a sujeito simples, e nós vamos para a próxima regra, na quinta regra,